Aí você vai contar 1 minuto, Olá, né? olá, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz a todos e todas. Felicidades. É com alegria que recebemos no canal do YouTube da União Espírita de Guanambi, Bahia, o nosso confrade Kleber Flores, da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, CEVIC. O tema da palestra que ele vai abordar, reencarnação e suas leis. Seja bem-vindo, confrade Kleber Flores. É um prazer enorme, Delmídio, mais companheiros aí da cidade de Guanambi, estarmos aqui nessa 13ª Semana Espírita de Guanambi. Aliás, que eu tive a oportunidade de participar na primeira edição. Então, é um prazer enorme estarmos aqui. O prazer é todo nosso, Kleber. Antes de convidar o nosso confrade e amigo Romilson Fernandes para a harmonização musical, nós queremos informar que hoje o Centro Espírita Jesus no Horto, da cidade de Caculé, Bahia, está completando 63 anos de fundado. E durante este período, vem iluminando consciências, divulgando este manancial de amor e sabedoria que é o Espiritismo. Parabéns ao Centro Espírita Jesus no Horto, da cidade de Caculé, Bahia. Confrades, internautas, sejam bem-vindos, tá certo? Nós vamos convidar, então, o nosso amigo Romilson Fernandes para a harmonização musical. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nosso amigo Kleber Flores. Boa noite aos internautas. Que a paz de Jesus esteja em nossas vidas. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar teus dias, teus sonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu mundo encantador. Sorri, sorri quando o céu perder a luz e sentires uma cruz, os teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a sua dor, que ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz, my way. Quando a dor te torturar e a saudade atormentar teus dias, teus sonhos vazios. Sorri, vai mentindo a sua dor, que ao notar que tu sorri,
todo mundo irá supor que és feliz, my way. Boa noite, pessoal. Ok, Romilson, agradecemos a você de todo o nosso coração pela harmonização musical. Nós estamos realizando a 13ª Semana Espírita de Guanambi. E hoje, claro, é com muita alegria que nós recebemos o nosso confrade Kleber Flores. Então, vamos deixar a palavra com Kleber para trazer as informações sobre a doutrina espírita, reencarnação e as suas leis. Muita paz, que a espiritualidade o inspire, Kleber. Nós é que agradecemos, meu caro amigo Delmídio. É um prazer enorme estarmos falando aqui para os amigos internautas que nos acompanham nesta 13ª Semana Espírita da cidade de Guanambi. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca do tema que aqui já foi colocado, que é a reencarnação e as suas leis. Esse princípio que de alguma forma chega a todos nós indistintamente, sem preocupação de fronteiras, de raças, de credo, de cor, independe. Todos nós viemos à Terra para evoluir. Isso é a grande realidade de toda a individualidade humana que faz esse estágio temporário, momentâneo, aqui no planeta Terra. Estamos aqui na Terra para evoluir, para aprimorar, para crescermos do ponto de vista moral e, acima de tudo, espiritual. E esse processo de evolução, ele tem níveis que ora estão mais acessíveis e ora estão mais distantes. Um dos processos que nos ajuda nesse caminho da evolução é, sem dúvida alguma, nos utilizarmos como, por exemplo, do exercício da prece. A prece também é um instrumento de evolução, porque nos dá a oportunidade de conectarmos com estes benfeitores da espiritualidade, aqueles irmãos que sintonizam, que nos têm esta afinidade, que estão ali a nos inspirar para o exercício da boa conduta. Então, sem dúvida alguma, a prece, ela faz parte destes instrumentos que nos permitem evoluir. Ainda olhando para esse aspecto mais próximo de nós, no cotidiano, no dia a dia, poderíamos também colocar como instrumento de evolução um questionamento que o senhor Allan Kardec fez à espiritualidade, está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta a estes imortais: qual o meio eficaz, mais prático, para evoluirmos e, consequentemente, nos afastarmos do mal? E os benfeitores da espiritualidade respondem ao senhor Allan Kardec: um sábio já vos dissera, se referindo àquela máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. E na questão 919A, o Espírito Santo Agostinho vem trazer um compêndio de esclarecimentos e de informações que, sem dúvida alguma, oportuniza a todos nós essa reflexão, essa mudança de pensamentos e, acima de tudo, de atitudes. É o conhecer-se a si mesmo, é reconhecer as imperfeições. Então, aqui nós vimos, de uma forma muito rápida e objetiva, alguns desses instrumentos que permitem a todos nós, enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos transitando por este planeta Terra, o nosso processo evolutivo. Mas eu diria que
sem medo de errar, uma lei maior fala mais alto. Esse processo de transformação que todos nós estamos vivenciando, ele chega ao ápice com os processos reencarnatórios. Essas vidas sucessivas, tão bem colocadas pelo senhor Allan Kardec em todos os seus ensinamentos. Então, a reencarnação, por si só, é uma lei natural. É uma lei que proporciona a todos nós o progresso. O senhor Allan Kardec, para compreender de uma forma mais intensa estes ensinamentos, ele faz uma indagação aos imortais. Com relação a esse processo reencarnatório, a esse processo de um espírito vir à Terra em um corpo carnal, em um corpo material. E o senhor Allan Kardec, na questão de número 132, ele faz este questionamento. Qual é o objetivo da encarnação? Vejam que o senhor Allan Kardec não está perguntando qual o objetivo da reencarnação, que é tema das nossas reflexões. Mas Kardec pergunta de uma forma mais abrangente: por que há necessidade de o espírito vir em um corpo material? De vir à Terra, encarnar. E para sermos fiel ao texto, eu gostaria de fazer uma leitura em O Livro dos Espíritos. Questão de número 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É o questionamento do senhor Allan Kardec. E veja a resposta dos imortais, dessa equipe de benfeitores da espiritualidade. E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo de nós, enquanto espíritos, nos utilizarmos de um processo encarnatório de vir em um corpo carnal é fazer com que todos nós cheguemos à perfeição. Mas diz ainda mais estes espíritos. Esse processo encarnatório, ou seja, a necessidade de vir em um corpo carnal, material, para uns é expiação, para outros, missão. Eu me incluo na primeira categoria. Como a grande maioria de nós que estamos no planeta Terra, estamos aqui em encarnações expiatórias. Para alguns poucos, é missão. São espíritos mais evoluídos que assumem este compromisso e vêm, como, por exemplo, um Chico Xavier. Mas ainda seguindo adiante com a resposta dos imortais. Mas para alcançarem a perfeição, ou seja, todos nós que estamos aqui, temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A encarnação tem ainda uma outra finalidade, a de pôr o espírito, nós, espíritos imortais, em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, não basta simplesmente nós virmos à Terra. O Criador está dando-nos essa oportunidade, mas nós temos que fazer exatamente a nossa parte. Esse é o processo. Mas ainda não satisfeito, ou ainda não compreendendo plenamente as respostas destes benfeitores, o senhor Allan Kardec, que é um pedagogo nato, ele faz ainda algumas indagações. Então, nós vamos encontrar a questão de número 167 de O Livro dos Espíritos, que agora sim Kardec pergunta qual a finalidade da reencarnação. Porque a primeira era vir em um corpo, que é encarnar.
Kardec agora está perguntando por quê, qual a finalidade da reencarnação, ou seja, vir várias vezes, sucessivas vezes. E eles respondem: qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, vir várias vezes vai proporcionar a todos nós chegarmos à perfeição, como está lá na indagação da questão de número 132. Mas aqui já abrange mais o questionamento. Nós saímos da individualidade e passamos para a condição de coletividade, ou seja, crescimento progressivo da humanidade. Já imaginou se nós estivéssemos com a necessidade de exercitar a paciência, a tolerância, e não tivesse ninguém ao nosso lado? Como nós iríamos desenvolver isso? Então, necessário é que estejamos nessa convivência coletiva, exatamente para aprimorar essas nossas imperfeições. Eu escolho só mais um questionamento que o senhor Allan Kardec fez, que é a questão de número 166, é anterior a 167. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Nós que ainda não alcançamos esta perfeição. E eles dizem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, reencarnar, vir à Terra nesse processo existencial é necessário. É como diz, é uma lei divina, é uma lei para todos nós. Na questão 166A, o senhor Allan Kardec complementa, é a última que vamos fazer a leitura. Como a alma realiza esta nova existência? Será pela transformação como espírito? E eles respondem, a alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Ou seja, não estamos aqui na Terra em vão. Não caímos no planeta Terra de paraquedas, por acaso, não. É uma lei de aprimoramento das individualidades humanas. É o processo reencarnatório. Todos nós estamos aqui nesta existência, com esse objetivo. Somos espíritos imortais, em um processo de crescimento, em um processo de transformação, em um processo de elevação espiritual. Desafios todos nós enfrentamos e ainda enfrentaremos, porque não chegamos à perfeição. Esses desafios, eles se dão de toda a ordem. Nós estamos aqui exatamente para melhorarmos. E na questão de número 132, quando o senhor Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, há um detalhe que normalmente nós nos esquecemos. Deus lhes impõe, a palavra impor. Mas não é uma imposição no sentido de autoridade, no sentido de austeridade. Não, não é isso. Deus lhes impõe. Em que sentido? Por necessidade. Porque somos ainda espíritos imperfeitos. E isso se faz necessário para o nosso crescimento e para a nossa transformação. Algumas pessoas, elas não acreditam na reencarnação. Nós temos vários amigos, eu acho que todos nós temos individualidades que nos cercam na sociedade, e algumas dessas individualidades chegam a nos questionar, sabendo dessa nossa relação íntima com essa doutrina que para mim é muito esclarecedora, porque o senhor Allan Kardec, ele é contundente
a doutrina espírita tem dois aspectos fundamentais: esclarecer e consolar. Se nós não fizermos um trabalho onde hoje as pessoas aqui não se sentirem impulsionadas a conhecer, a internalizar esta ideia, este sentimento de que somos espíritos imortais, e a partir destes ensinamentos conseguir vivenciá-los, colocá-los em prática, para si próprio e para com os outros, e desta ideia, deste conhecimento, se consolar diante dos desafios, eu acho que o nosso trabalho não tem sido em vão. O objetivo do senhor Allan Kardec, com essa doutrina, é esclarecer e consolar. Esse aqui é o objetivo. Eu conclamo a todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo neste momento. Vamos dar atenção a estes dois pontos. Os desafios nós encontramos a todo momento, nas nossas relações de convivência, nas nossas relações sociais, na política que aí está, nas questões de segurança, de saúde, mas nós só teremos um entendimento mais pleno se tivermos consciência de que somos espíritos imortais e que temos aptidões e conhecimentos diferentes, níveis de intelectualidade diferentes, níveis de moralidade diferentes. E isso causa conflitos, isso causa diferenças de pensamentos, de ideias, mas nós temos que compreender que nem todos somos iguais. E a partir do momento que eu vejo no outro um espírito imortal, eu o compreendo. E o compreendo, eu passo a ser mais pacífico, mais paciente, mais tolerante. Aí está um dos objetivos de que todos nós devemos desenvolver com essa doutrina tão esclarecedora. Quando nós estamos falando de reencarnação, ou estes processos da reencarnação, muitas individualidades, elas não creem nesse processo. As pessoas fazem os seus questionamentos quando chegam às casas espíritas para as atividades de esclarecimento, grupos de estudos, atendimento fraterno, e as pessoas têm aquele primeiro ímpeto de perguntar: mas se isso é uma verdade, por que que ninguém nunca veio para falar? Eu nunca tive uma informação de que um espírito ou de que alguém que morreu tenha voltado para nos esclarecer. É porque talvez não tenha uma proximidade com esta doutrina. Talvez não tenha proximidade com o Antigo Testamento. Talvez não tenha uma relação de maior afinidade com o Novo Testamento. Porque nesses três âmbitos de conhecimento, do ponto de vista religioso ou cristão, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto nos ensinamentos da doutrina espírita, tanto quanto em ensinamentos de algumas religiões orientais, esse processo reencarnatório é uma realidade. Jesus, indagado por um doutor da lei, o que seria necessário para voltar de novo, ou o que seria necessário para viver a vida eterna, Jesus o orienta: necessário é nascer de novo. E Nicodemos, esse doutor da lei que tinha o conhecimento, ele, para testar o mestre Jesus, ele diz: Senhor, mas como pode um homem velho como eu retornar no ventre da minha mãe? É como se Jesus olhasse aquele homem com toda a paciência, com toda a tranquilidade e a amorosidade, e dissesse nos olhos dele: Nicodemos, tu sabes. Aquela indagação era para ver se conseguia do Rabi da Galileia algo mais.
Jesus também nos traz esta ideia, este processo reencarnatório, quando ele convoca 3 dos seus discípulos, Tiago, Pedro e João, e sobem ao alto do Monte Tabor, ali na famosa transfiguração. E depois de todo esse processo, deste fenômeno de visibilidade, onde aqueles 3, com toda certeza, eram médiuns e viram aqueles 2 espíritos, viram a Moisés, viram a Elias. Depois, Pedro, ele indaga ao Mestre Jesus, dizendo que aqueles antigos, os doutores da lei, já haviam dito que Elias havia de vir. E Jesus, Elias havia de vir e veio. Vós é que não reconheceis. Falando exatamente desta correlação, desse processo reencarnatório, desse processo de reparação de Elias há 900 anos antes do Cristo, quando mata todos os profetas de Baal, degolando-os. Vem para esse processo expiatório de aprendizado, de refazimento, e chega na veste corpórea e recebeu o nome de João Batista, aquele que foi degolado pelo fio da navalha, pela espada do rei Herodes, a pedido da filha da rainha Herodíades, Salomé. Esses processos, eles fazem parte. Nós é que, às vezes, não damos esse maior entendimento. Mas, neste cenário de doutrina espírita, de esclarecimentos mediúnicos, onde esta comunicabilidade com os espíritos, ela se faz muito intensa. É bem verdade que todas essas informações são trazidas por quem já foi. Então, há algumas individualidades, até que fazem parte do nosso círculo de amizades, eles questionam, mas ninguém nunca veio para relatar. Vem, todos os dias, ao longo de milhões e milhões de anos, ao longo do tempo. Essas informações, elas sempre se fizeram presentes. Mas há aqueles que ainda fazem uma outra indagação. Se a reencarnação é uma realidade, por que nós não lembramos das nossas existências anteriores? Por que eu não me lembro do meu compromisso nesta existência? E nós, tendo a oportunidade de esclarecer, esclarecemos. Este esquecimento é uma lei natural. Faz parte. Por isso que está atrelado à reencarnação. A reencarnação e suas leis. Uma delas é também o esquecimento do passado. Já imaginou com quantos erros que nós tivemos no passado, com uma vida desregrada, e passando ali adiante alguém apontasse o dedo a todos nós e relembrasse as nossas imperfeições anteriores? Quem suportaria? Quem suportaria a pecha de que você foi um assassino? Nenhum de nós. É lei. Já imaginou em lares com alguns desajustes, com relações difíceis entre pais e filhos? Quem foram aqueles 2 no passado? Já imaginou se um pai hoje, com essa relação difícil com um filho, relembrar que ele no passado foi o seu assassino? Com que sentimento esse pai iria olhar ao filho? Olha, você já me matou uma vez. Vou ficar de olho, porque senão você me mata a segunda vez. Onde ficaria o senso de amor? O senso de carinho, o sentimento de carinho para com os filhos? É lei. Esquecimento do passado é lei no processo reencarnatório.
Então, nós precisamos definir de uma forma objetiva, clara, como nos diz o Espírito Emmanuel. O que é reencarnação? É o retorno de um mesmo espírito a uma existência corpórea, porém, em vestes diferentes. Mas é o retorno de um mesmo espírito. É o retorno desse espírito que vem no processo para a melhoria, para a transformação. A bem da verdade, esse processo reencarnatório oportuniza a todos nós reparações, refazimentos, ajustes, compromissos que ficaram adiados. É um processo. É uma lei que está chegando a todos nós com a maior força, com a maior intensidade. O que é reencarnação? Eu costumo dizer, nesses nossos grupos de estudos, que a reencarnação, ela, do ponto de vista estatístico, é muito fácil de ser comprovada. Talvez a ciência esteja buscando de uma forma muito mais efetiva, com dados científicos, mas do ponto de vista estatístico, não há como negar a reencarnação. É uma questão de lógica, é uma questão de raciocínio. Sempre que temos a oportunidade de retratar esse fato, nós colocamos este exemplo. Por que estamos na Terra? Estamos na Terra por uma necessidade. Qual a necessidade? De aperfeiçoar. As pessoas ou as individualidades, elas se aperfeiçoam em uma única existência? É claro que não. Porque há individualidades que chegam aqui, passam alguns segundos e retornam à pátria espiritual. Algumas outras dessas individualidades ficam alguns minutos, alguns dias, alguns anos, às vezes até extrapolando, ficam mais de um século. Mas, e para quem não teve a oportunidade de um tempo tão longo? Como se faz para aprimorar? Seria mais razoável, dentro dessa justiça divina, outras oportunidades. Então, nós chegamos aqui na Terra, chegamos aqui por vontade do Criador, por uma oportunidade para o nosso aprimoramento. Chegamos à Terra, fazemos o nosso exercício, com erros, com acertos, sem dúvida alguma. Mas um belo dia nós retornaremos à pátria espiritual. E sem dúvida alguma não atingimos o ápice de todos os nossos objetivos. Eu, retornando à pátria espiritual, deixei de cumprir aqui na Terra alguns compromissos, algumas reparações, alguns laços que precisavam ser melhorados e, a bem da verdade, foram distanciados. Quem me trouxe à Terra? Deus. Se somos espíritos imortais e eu retorno à pátria espiritual e percebendo o Criador, junto com a equipe de benfeitores da espiritualidade, que o nosso compromisso não foi 100% completado, sendo Deus aquele que me trouxe uma vez, sendo da sua vontade, o que impede Deus de me trazer novamente? Nada. Eu não fui o único que nasci há 57 anos e dali para cá parou esse processo. Não. Todos os dias chegam espíritos em corpos aqui na Terra, através do nascimento, através da gestação, através das crianças, que somos nós. Se eu me encontro no mundo espiritual como espírito, imortal que sou, não cumpri todos os meus objetivos aqui na Terra, sendo Deus aquele que me trouxe uma vez, eu estando lá, o que impede Deus, que já me trouxe uma vez, me trazer novamente? Nada. Então, do ponto de vista da possibilidade, não há como negar. Eu já tive a oportunidade, após um culto ecumênico, de fazer algumas
algumas indagações, né? Aprimorar o nosso conhecimento com um outro irmão fraterno que ali está, quer seja um padre, quer seja um pastor, cultos ecumênicos. E um pastor nos fez essa indagação de que ele não acreditava na reencarnação. E eu, sem querer, sem a ideia do proselitismo, eu lhe disse: eu entendo desta forma. Se Deus me trouxe uma vez e se sou espírito imortal e não cumpri os meus objetivos, o que impede Deus, sendo da sua vontade, me trazer novamente? E esse pastor me disse: Kleber, eu nunca pensei nessa possibilidade. Você falou algo que me tocou. Primeiro, se for da vontade de Deus, e se eu sou um espírito imortal, essa relação ela é possível. Mas infelizmente eu não acredito. Eu falei: não tem problema. O fato de nós não acreditarmos não inviabiliza o processo. Reencarnação é lei, quer queiramos ou não. E esse processo reencarnatório, e que tem como objetivo primordial fazer com que todos nós avancemos do ponto de vista moral e, acima de tudo, espiritual, ele se faz muito presente. Muito. Eu gostaria de resumir estas breves palavras trazendo um exemplo muito nítido do que é um processo reencarnatório. Nós vamos encontrar essa narrativa no livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Ela traz neste livro alguns relatos de espíritos que retornaram à pátria espiritual, infelizmente, pelas vias do suicídio. O protagonista do livro é Camilo Cândido Botelho, ou, na realidade, Camilo Castelo Branco, que usa esse pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Mas nós não vamos nos ater às narrativas de Camilo. Nós vamos chamar a atenção neste livro às narrativas de Mário Sobral. Há um fato que eu gosto de narrar porque traz essa ideia do processo reencarnatório. Mário Sobral, em português, médico, ele havia se formado em Lisboa, já era casado, pai de 3 filhos, mas tinha uma vida um tanto quanto na boemia. E Mário Sobral, ele se apaixona por uma meretriz que a conheceu, segundo a dona Ivone, em Ulupanar. E esse homem, ele se afeiçoa por esta meretriz que tinha o nome de Eulina. Segundo as narrativas do livro, era uma mulher de feições muito belas. E Mário Sobral, ele se apaixona por aquela mulher. Era casado, pai de 3 filhos. E ele começa a demonstrar para Eulina todo o seu amor. Já tinha uma relação de proximidade. E um belo dia ele vai até a sua casa e narra para ela. Ele coloca todas as suas intenções, toda a sua verdade, de que ele tinha a intenção de deixar a família, com os filhos, a esposa, para assumir perante toda a sociedade, uma relação com Eulina. Ele gostaria de se casar. Eulina, como ela diz, eu sou uma mulher da vida e eu não gostaria em momento algum de me conciliar com alguém, com uma individualidade. E Mário Sobral, ele não compreende. Era um homem de posses, era um homem de equilíbrio econômico, social, e ele não se conteve com aquele não. O que Mário Sobral fez? Ele se aproxima de Eulina, faz aquele gesto de amor, de proximidade, mas quando ele se aproxima, vem aquele ódio pela recusa, pelo distanciamento, e ele a enforca com as próprias mãos. Eulina, ali desfalecida sobre a cama,
bate-lhe o remorso. Aquele homem, ele começa a imaginar como seria a sua vida na sociedade de Portugal. Mais especificamente em sua cidade, Lisboa, um homem reconhecido, um profissional reconhecido, com família, com filhos. E ele, naquele desespero, ele tira o lençol da cama, passa numa trave do telhado e se enforca. Esse é o processo que é relatado no livro. Mário Sobral, como todos os outros, aqueles que fazem parte da narrativa deste livro, e é um grandioso livro, que tem as páginas iniciais difíceis de se entender, porque mostra uma realidade daqueles que estão no Vale dos Suicidas. É difícil, mas é um livro muito esclarecedor, muito, que aqueles que tiverem a oportunidade, assim o façam. Então, Mário Sobral, depois de passar todas aquelas dificuldades neste Vale dos Suicidas, ele roga a Deus o amparo. Roga ao Pai Celestial o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. E nenhum filho é desamparado. E naquele momento vem a caravana daqueles espíritos liderados por Maria de Nazaré e recolhe vários espíritos. Dentre eles, Mário Sobral, Camilo Cândido Botelho e tantos outros. São levados a um hospital, o Hospital dos Servos de Maria, para o devido refazimento. Ali são esclarecidos, são acolhidos, e depois de um longo período de recuperação, Mário Sobral tem a oportunidade de se reconhecer como espírito imortal. Mário Sobral tem a oportunidade de reconhecer que tirar a própria vida não foi a melhor atitude. E mais ainda, ter tirado a vida de terceiros, no caso Eulina, também não foi. Ele pede a oportunidade para o refazimento, essa oportunidade de reparação, de vinda à Terra. E, orientado por Teócrito, ele começa este seu processo reencarnatório. Claro, isso é longo, isso já é quase chegando às páginas finais do livro. E Mário Sobral começa a frequentar o ministério da reencarnação. Todos nós fizemos isso. Ninguém veio à Terra enganado. Ninguém. Todos nós temos conhecimento, nem que seja no inconsciente, de todos os nossos desafios. E Mário Sobral, fazendo este processo, um belo dia à tarde, voltando do Ministério da Reencarnação, ele tem um surto. Ele começa a se lembrar da cena dele tirando a vida de Eulina com as próprias mãos. Mário Sobral, naquele momento, ele para, olha para as suas mãos, ele as vê, mas não as sente. E ele se preocupa. E ele sai correndo direto para o escritório de Teócrito, o seu orientador, e diz: Teócrito, eu estou doente. Eu não tenho condições de continuar com este processo reencarnatório. Teócrito o tranquiliza: meu irmão, tranquilize-se. Isso faz parte do processo. É a própria consciência que está lhe cobrando. Continue. Talvez mais uma semana, 10 dias, continue. E aí Mário Sobral se enche de inspiração, de vontade, de fé, de esperança e dá continuidade ao processo. O tempo passa. E um belo dia, ele voltando por esta mesma alameda, ele tem novamente um surto. E este muito mais intenso. Ele rever toda a cena dele tirando a vida de Eulina com as próprias mãos. Quando ele as olha, ele não as enxerga. É como se tivesse sumido, apagado. A sua mente, a sua consciência tinha uma cobrança tão grande que ele não enxerga as próprias mãos. Teócrito o acolhe e o esclarece.
Faz parte, meu irmão. É a própria consciência cobrando. Neste momento, você já está pronto para reencarnar. Vá, depois retorne e me dê as últimas notícias. Mário Sobral, então, faz este último preparo do seu processo reencarnatório. Escolha do país onde iria nascer, escolha da família, escolha do próprio corpo. E passado um período curto de tempo, ele volta ao gabinete de Teócrito para dar-lhe as últimas informações. Teócrito, já estou pronto para descer. Vou nascer num país de língua portuguesa, o Brasil. Vou nascer numa grande capital. Já escolhestes a família? Ele baixou um pouco o semblante. Sim, já escolhi, meio que com um pouco de vergonha. E que Teócrito indagou: e o corpo? Já programastes o teu corpo? E ele disse: sim, meu irmão. E baixou o semblante. E como serás? Terei grandes dificuldades do ponto de vista respiratório. Talvez desenvolva uma asma muito intensa, mas eu escolhi algo que vai me auxiliar. O que, por exemplo? Eu vou renascer sem as mãos. Sem as mãos, Mário Sobral? Sim, sem as mãos. Porque estas mãos foram objeto da minha caída. Com estas minhas mãos, eu tirei a vida de alguém que eu disse que amava. Então, vou renascer no Brasil. E veio. Nasceu em um lupanar. Nasceu ali filha de uma meretriz, uma jovem meretriz. E quando aquela jovem recebeu este rebento ali no seu seio, ela se desespera. Era um espírito, era uma criança ainda ofegante, sem as mãos, completamente disforme. E ela recusou imediatamente. Pediu àquelas companheiras que ali convivia para que levasse a uma lavadeira que morava ao final da rua. E as amigas assim o fazem. E ela recomenda: dê-lhe, com certeza ela vai aceitar. Ela necessita e eu pagarei mensalmente algo para manter essa criança. E as amigas assim fizeram. Levaram aquela criança com os braços sem as mãos, completamente ofegante, para uma senhora, era uma lavadeira, que tinha uma filha de aproximadamente 10 anos de idade, uma jovem menina. E assim foi feito. Entregou aquele rebento àquela mulher que ela cuidou com muito carinho. Nos primeiros meses, é bem verdade que chegaram os recursos, mas depois aquela jovem, ela muda-se de cidade. As dificuldades aparecem. E a bem da verdade, aquela criança de 10 anos pegava aquela outra de colo e ia para as ruas mendicar. Fazia aqueles pedidos para manter-se. O tempo passa, a jovem criança vira uma adulta e aquele rebento conta mais ou menos com seus 10 anos de idade. No mundo espiritual, Teócrito também está orientando o retorno de mais um espírito. Quem? Camilo Cândido Botelho, ou o Camilo Castelo Branco, que precisava de incentivo no seu processo reencarnatório. E Teócrito o traz à crosta da terra. Em uma cidade, em uma capital do Brasil, a grande capital, onde ali estava uma criança de aproximadamente 10 anos e uma jovem mulher de aproximadamente 20 anos de idade. Ambos pedintes em um viaduto dessa cidade. Quando Teócrito chega com Camilo Cândido Botelho, ele faz lá a indagação: reconhece aqueles dois? E ele disse: não, Teócrito, de quem se trata? Não o reconhece? Muito amigo seu, que já veio à Terra? Quem? Mário Sobral? Sim, Mário Sobral. Mas sem as mãos, Teócrito? Sim, sem as mãos. Mas não foi castigo de Deus. Foi ele que as pediu.
para que viessem sem as mãos, porque as mãos foi o objetivo do seu escândalo. Sim, e quem é aquela jovem mulher que está ao seu lado? Não o reconhece? Não. Olhe com o olhar do espírito. E Camilo Cândido Botelho se faz aquela introspecção e olha com o olhar do espírito. E para espanto de todos, ele afirma a Teócrito: Eulina? Sim, Eulina. Sim, mas não foi ela que foi assassinada por ele? Sim, foi. Sim, mas e por que ela veio para cuidar dele? E Teócrito esclareceu: ela é que pediu. Ela pediu para exercitar o perdão. Então vejam que o processo reencarnatório é uma lei divina. É uma lei que atinge a todos nós, sem exceção. Estamos aqui com esse objetivo. Estamos aqui fazendo com que todos nós nos impulsionemos a este conhecimento. E mais do que isso, tenhamos a convicção da imortalidade da alma. É lei. Nós estamos aqui sempre para melhorarmos. Eu gostaria de levar uma mensagem, já que Kardec nos diz que a doutrina espírita é esclarecimento e consolo. Que tenhamos este sentimento de fé, que o barco não está à deriva, que tem alguém no leme, é Jesus. Obviamente que Jesus nos dá todas as oportunidades para as nossas transformações, para a nossa mudança, para essa transformação moral. Nos dias que estamos vivenciando na atualidade, dias conturbados, nós até imaginamos que o mundo está de cabeça para baixo. E eu vos afirmo, não está. O mundo segue o seu rumo. O mundo segue o seu ritmo. Infelizmente, quem ainda está de cabeça para baixo somos nós. Porque ainda não nos reconhecemos como espíritos imortais. Ainda não objetivamos a nós mesmos esta plena transformação moral, de reconhecer as nossas próprias imperfeições. Porque nós só mudaremos a humanidade o dia que nós mudarmos a nós próprios. O que adianta nós apontarmos os dedos, ou o dedo, apontarmos as imperfeições de alguém. E hoje são muito apontados aqueles que estão no campo da política, no campo da segurança, no campo da saúde, no campo da educação. Será que nós vamos mudar o outro apontando? Obviamente que não. Nós iremos mudar a nós mesmos e aos outros se nós nos propusermos a mudarmos-nos moralmente, a termos essa consciência de transformação. Só assim teremos um mundo melhor. O que nós devemos fazer é reconhecer que aqueles que lá estão ainda não têm o senso de moralidade e serão responsabilizados pelos seus próprios atos. Não cabe a nenhum de nós julgá-los, porque poderemos também sermos julgados. Talvez até nós, se lá estivéssemos, se não tivermos a conduta moral, talvez fizéssemos igual ou pior. Nós precisamos fazer a nossa parte. O mundo caminha, a humanidade também. E graças a Deus, o senhor Allan Kardec proporcionou a todos nós que estamos aqui hoje esses ensinamentos de compromisso,
de mudança, de amor, de justiça e de caridade. Muita paz e até outra oportunidade. Ok, Kleber, nós agradecemos a você por esta palestra excelente e dizer que a União Espírita de Guanambi está realizando essa 13ª Semana Espírita da nossa cidade. Agradecemos aos internautas, agradecemos ao confrade Kleber mais uma vez, e amanhã nós teremos uma palestra com Arilson Ferraz, de Vitória da Conquista, com o tema Uma Visão Espírita da Dor. Nesta paz que nós nos encontramos, Kleber, neste momento de alegria por essa excelente palestra, nós ainda vamos convidá-lo para fazer a nossa prece final. Ok. Que sejamos todos nós envolvidos por sentimentos mais elevados, rogando sempre a presença excelsa do Mestre Jesus, para que nos envolva no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. Permita-nos, ó Mestre Jesus, espíritos ainda imperfeitos, mas com o desejo, com a vontade de cada vez mais aproximarmos-nos de Ti. Nós que ao longo de séculos e séculos, quiçá, ó Mestre Jesus, de milênios, temos tido tantas oportunidades, mas por nossas imperfeições, por nossas agruras, pela vaidade, pelo egoísmo, pela ganância, o quanto tínhamos afastado de Ti. Dei-nos essa oportunidade, ó Mestre, para que possamos fazer algo de bom. Algo de bom a nós próprios. Algo de bom àqueles que nos rodeiam. E rogamos a Ti, ó Mestre Jesus, para que este Teu amor, que esta Tua bondade, que esta Tua misericórdia, recaia sobre todos os governantes, de todas as nações, para que as suas decisões, que sem dúvida alguma são momentâneas, são passageiras, mas que sejam as mais acertadas, minorando assim o sofrimento de milhões e milhões de individualidades. Que seja conosco, ó Mestre Jesus. E temos a convicção de que nem um pingo esteja fora do I. Que nem um tio esteja fora da sua palavra. O que nós precisamos é transformar a nós próprios para termos mais paz de espírito, amor e felicidade. Que seja com todos nós, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez ao confrade Kleber Flores por esta excelente palestra. E lembrando que amanhã, mais uma vez, teremos o nosso confrade Arilson Ferraz, às 20 horas, aqui no canal do YouTube da União Espírita de Guanambi. Acesse o nosso canal do YouTube da União Espírita de Guanambi, dê o seu like
e se inscreva para receber as notificações. Que Papai do Céu nos ilumine hoje e sempre, e aqui amanhã estaremos novamente mais uma vez. Muita paz, felicidades. Muita paz.